Muito bem, meus amigos, vamos hoje comentar as questões da prova do Tribunal de Justiça do DF Territórios, especificamente a prova de Direito Constitucional para Técnico, que foi realizada no último dia 24, no último final de semana, especificamente no domingo, ok? A questão foi ridícula, como eu sempre costumo dizer, as questões foram beirando o ridículo, ou seja, foi fácil, se você conseguiu estudar, ler todo o conteúdo do direito constitucional, tranquilo, sem nenhuma novidade, sem nenhum percalço. Você que errou alguma, com certeza foi ou porque não deu tempo a estudar todo o conteúdo, ou então porque você cochilou na hora da prova. Ficou na farra muito no dia anterior e aí cochilou e quando voltou do sono, errou a questão. São as únicas justificativas para ter errado alguma questão dessa. Vamos lá então? Direito Constitucional. Só um detalhe, se você quiser ter acesso às questões comentadas, além aqui do estudo de aulas, nós temos também lá no minha fanpage, Professor Zélio Maia, ou então no Twitter, mas as questões estão comentadas especificamente na minha fanpage, Professor Zélio Maia, ok? Vamos à primeira questão. Primeira questão, conhecimentos específicos, não é isso? A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julga os itens que se seguem. Então veja, primeiro, direitos e garantias fundamentais. Então vai desde o artigo 5º até o artigo 17, que são os partidos políticos. Cidadão brasileiro que tiver 30 anos de idade poderá ser candidato a senador, desde que possua pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, filiação partidária e domicílio eleitoral no estado pelo qual pretenda concorrer. Parece que está tudo certo, né? Mas está errada. Por quê que a questão está errada? Por causa da idade. Cidadão brasileiro que tiver 30 anos de idade, não. O exercício do direito político passivo, ou seja, o direito de ser votado, começa aos 18 anos para vereador, 21 anos para, além de vereador, claro, prefeito, vice-prefeito, deputados. Depois vem 30 anos para governador e vice-governador e depois, finalmente, presidente, vice-presidente e senador aos 35 anos. Onde está isso? A idade mínima para ser candidato a cargo de senador é de 35 anos, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Questão número 52. Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que faça a declaração específica desses valores em sua prestação de contas. Por acaso já colocamos aqui o gabarito? Resposta obviamente errada, soa até mal aos ouvidos, não é isso? Dizer que partido político recebe dinheiro estrangeiro, evidentemente está errado. Isso está lá no artigo 17, inciso 2 do texto constitucional. Ok? Então vejam, questões absolutamente textuais, questões absolutamente em que as respostas vêm no texto da Constituição, sem qualquer dificuldade. Conforme disposição da Constituição, será brasileiro nato filho nascido em Paris, de mulher alemã e de embaixador brasileiro que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade, quando do nascimento do filho. Aqui questãozinha básica de filho de brasileiro que esteja a serviço lá fora, é brasileiro nato sem nenhuma dor de cabeça. Não me interessa se é filho de um brasileiro a serviço do Brasil com quem, se é com alemã, se é com um italiano, isso não interessa. Porque o requisito previsto no artigo 12, inciso 1, a linha B é filho de brasileiro ou de brasileira que esteja a serviço do Brasil lá fora, nasceu um brasileirinho nato, obviamente, resposta correta. Fundamento, artigo 12, inciso 1, a linha B, mais uma questão em que o texto da Constituição, pura e simples, já resolve. Os recrutados pelas Forças Armadas não podem alistar-se como eleitores durante o período em que estiverem cumprindo o serviço militar obrigatório. Isso é inelegibilidade, não é isso? E ausência de direito político de forma absoluta, em que aqueles que estão submetidos ao serviço militar obrigatório não têm direito político, são inalistáveis. Corretíssima, assertiva. Está no 14, parágrafo 2º, mais uma questão explícita. Então vejam, já temos aí 4 questões, todas absolutamente a expressão textual da Constituição. No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgo os itens a seguir. Os municípios contam com os poderes legislativo e executivo. Ok,
O município, obviamente, tem o seu prefeito e tem a sua Câmara Municipal. Certíssimo até aí. Com cargos para os quais há eleição. Sim, são cargos eletivos. Perfeito. Na qual votam seus eleitores. Mas não com poder judiciário próprio. Perfeito, corretíssimo. Ou seja, o município não tem poder judiciário próprio. Isso está explícito também no texto da Constituição. Então, a esfera municipal conta com legislativo e executivo próprios, eletivo, mas realmente não contam com poder judiciário próprio, que somente existe nas esferas federal e estadual, sem nenhuma dor de cabeça. 56. A União pode realizar intervenção em municípios localizados em território? Sim, verdadeiro. Mas não pode intervir nos municípios localizados nos estados? Certíssimos. Quem pode intervir nos municípios, a regra é só Estado. A União só pode intervir nos estados. Agora, o território, que nada mais é do que uma autarquia da União, quando tiver município, esse município, se vier a sofrer intervenção, só pode ser da União por motivo óbvio. Porque não há um Estado acima desse território. Acima desse território existe quem? Só a União. Então, um motivo absolutamente simples e óbvio. Então, a resposta certa, fundamento, artigo 35, caput da nossa Constituição. 57. Mesmo não sendo Estado nem município, o Distrito Federal possui autonomia parcialmente tutelada pela União. Errado, óbvio que é errado. Lá no artigo 18, caput diz, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos autônomos. Ou seja, o DF também está aí inserido. Ele formulou essa questão, claro, no pressuposto de tentar confundi-lo. Por quê? Porque algumas instituições aqui no DF são mantidas e organizadas pela União, como as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também o Poder Judiciário e também o Ministério Público, no DF, são mantidos e organizados pela União. Isso é uma relativização da autonomia do DF? Não, é apenas a manutenção dessas instituições por órgão, pela estrutura federal, ou seja, pela União. Isso não retira a autonomia do DF. Então, errada, artigo 18, caput. Ok? Aqui o comentário, só repetindo, por escrito para você acessar de forma tranquila. Acerca do Poder Judiciário, julga os itens. Aqui tem uma questãozinha que não está explícita no texto da Constituição, mas é absolutamente simples. A Justiça Eleitoral é competente para julgar ação civil pública destinada a apurar ato praticado por prefeito que, no decorrer do mandato eletivo, tenha utilizado símbolo que caracterizasse promoção pessoal na publicidade de obras realizadas pela prefeitura. Bem, nós sabemos que esse uso de símbolo para se autopromover é proibido explicitamente pelo texto da Constituição. Mas a discussão aqui não é essa. A discussão é quem julga esta ação civil pública, ou seja, uma ação proposta pelo Ministério Público. É a Justiça Eleitoral? Não, porque isso não é discussão eleitoral, isso é discussão administrativa. Ou seja, na estrutura da administração pública, a partir do artigo 37, diz que eu não posso usar para promoção pessoal os símbolos da prefeitura aqui, aproveitando o exemplo da questão. Então isso não tem nada a ver com o direito eleitoral. Logo, não é competência da Justiça Eleitoral. É competência de quem, Zé? Bem, quando se trata de presidente da República, esse mesmo ato é competência da Justiça Federal. Agora, quando se tratar de governador e de prefeito, aí a competência é da Justiça Estadual comum. Portanto, errada, obviamente, né? Aqui o que nós já explicamos de uma forma bem resumida, depois você revê o vídeo e o que eu falei está aqui por escrito. O cargo de juiz é vitalício. Verdadeiro. Ok, eu sou vitalício. Razão porque seu ocupante somente perderá por decisão judicial transitada em julgado. Muito bem. Aproveitando aqui, meu amigo que está gravando fez a prova. E na hora que eu entrei aqui, ele falou, mas Hélio, não é, a punição dele não é a aposentadoria? O que eu falo para meus alunos? Não leia jornal, não ouça rádio, não veja televisão, meu amigo. Por quê? Porque o que você mais vê é puniu com a aposentadoria. Não existe isso, não existe punição à aposentadoria, ok? O
juiz, enquanto não é vitalício, ele pode perder o cargo mediante processo administrativo do próprio tribunal. Agora, depois que ele é vitalício, aí ele só vai ser mandado para o olho da rua mediante decisão judicial transitado em julgado. A aposentadoria, quando ocorre de forma compulsória, essa aposentadoria é por quê? Por questões de preservação de alguma coisa. Por acaso, na imprensa, sai por aí dizendo que o João cometeu tal deslize e foi punido com a aposentadoria. Tá vendo? Isso fica na memória. E por quê? Porque na televisão tem toda uma técnica de convencimento. Então você ouve uma vez isso e fica o resto da vida na sua cabeça. Por isso, quando eu falo para os meus alunos, delete toda a sua memória televisiva. Toda, mas sem exceção. Por quê? Porque todas elas estão invariavelmente erradas. Portanto, sim, só por decisão judicial transitada em julgado. Veja, aqui poderia até dar uma pequena confusãozinha, não por causa disso, mas por causa da primeira parte, de você dizer, Zé, mas ele não disse que ele está há 2 anos, porque a vitaliciedade não só ocorre aos 2 anos? Sim, mas ele já informou antes, o cargo de juiz é vitalício. Então eu tenho que presumir que ele já completou os 2 anos, portanto é vitalício, ok? Essa observação, inclusive, eu coloco aqui na minha observação por escrito, ok? A questão de dizer que eu tenho que pressupor que ele, na realidade, está vitalício, até porque ele diz o juiz é vitalício. Então já elimino o antes de 2 anos. Artigo 95, inciso 1, está explícito, viu, meu amigo? Está aqui, ó, explícito, 95.1. Estou falando para você, mas estou falando para ele aqui também. Ok? Um abraço. Vamos lá, continuemos. O Conselho Nacional de Justiça poderá intervir no mérito da atividade jurisdicional exercida pelo juiz. Não, não, não. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão externo do Poder Judiciário para fazer o controle do Poder Judiciário. Mas qual controle? O controle administrativo e financeiro só. O que o juiz decide, o que o juiz julga, só quem pode alterar é o tribunal, é o Poder Judiciário, não o Conselho Nacional de Justiça, ok? Vejam só, o Conselho Nacional de Justiça, se verificar o absurdo de que um juiz proferiu uma decisão mediante paga, ou seja, porque ele vendeu, ou seja, praticou corrupção, pode o Conselho Nacional de Justiça até mesmo tomar a decisão de fazer o quê? De, reconhecendo isso, punir o juiz. Mas a reforma, a alteração, a anulação daquele julgado, só outra decisão judicial, ok? E se já tiver transitado o julgado, uma ação rescisória para poder uma nova decisão ser proferida e anular aquela anterior. O Conselho Nacional de Justiça, nunca. Estão errado? Isso está explícito, não é isso? No artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição. Função fiscalizatória de natureza administrativa e financeira. Aqui eu coloquei uma questão que não cai na prova de direito constitucional, mas sim já direito administrativo, mas como ela tem fundamento no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a indenização, a responsabilidade civil do Estado, então eu coloquei aqui para nós. Se um particular sofrer dano quando da prestação de serviço público e restar demonstrada a culpa exclusiva do particular, ficará afastado da responsabilidade da administração. Ponto. Nesse tipo de situação, o ônus da prova, contudo, caberá à administração. Correto. Ou seja, a administração pública é regida pelo princípio, pela teoria da responsabilidade objetiva. Ou seja, eu não preciso comprovar nem dolo nem culpa do agente público. Eu só preciso comprovar o quê? Nexo causal, ou seja, que o ato que o agente praticou é o que causou o resultado e tenho que provar, claro, o dano efetivamente sofrido. Comprovei esses 2 elementos, pronto. Agora, quando houver a culpa da vítima, quando a ocorrência tiver sido gerada exclusivamente por culpa da vítima, aí, claro, a administração pública estará isenta de responsabilidade. Mas essa culpa quem tem que provar é a administração pública. E por quê? Por um motivo simples. Porque eu particular, só tenho que provar 2 coisas. O nexo e o quê? O dano. Pronto, provei isso. A administração pública se vira para provar o contrário. E o contrário de quê? O contrário de que não houve o nexo, o contrário de que não houve o dano, ou o contrário da exclusiva responsabilidade da vítima. Na realidade, essa expressão exclusiva responsabilidade da vítima nada mais é do que a ausência de nexo. Vou dar um exemplo.
Essa situação é mais ou menos o seguinte: você, agente público, vai conduzindo o veículo, ok? E alguém atravessa a rua e você atropela essa pessoa e mata. Responsabilidade objetiva do Estado. Ok. Mas digamos que você saiba que na realidade ele não atravessou, pura e simplesmente ele se jogou sobre o seu carro. Ele olhou e falou, ali vem um agente público, eu vou me jogar em cima daquele carro. E se jogou. Eu pergunto, houve culpa exclusiva da vítima? Sim. Na realidade, além de nós chamarmos de culpa exclusiva da vítima, você pode dizer outra coisa. Pode dizer, na realidade, não teve nexo causal. Ou seja, o que causou a morte daquele sujeito ou daquela mulher? Foi o quê? Foi o ato do agente público de dirigir ou foi o ato dele se jogar em frente ao veículo? Foi o ato dele se jogar frente ao veículo. Então, na realidade, exclusiva culpa da vítima nada mais é do que a ausência do nexo causal. Portanto, certíssima, não é isso a questão? E aí as observações por escrito. Bem, meus amigos, vejam, 11 questõezinhas de direito constitucional em que, como eu sempre falo, as questões são sempre as mesmas. Você só tem que eliminar com cuidado e carinho todos os tópicos do seu edital. Não tem dor de cabeça, é estudar e correr para o abraço. Até mais e boa sorte.